Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez no programa Mesa com Simone Braça. Deus abençoe a sua vida. Você sabe que à mesa nós colocamos aí todos os nossos assuntos, debates, nós discutimos, nós discordamos, porque a mesa é o lugar de relacionamento, principalmente a mesa com o Papai do Céu. Isso é muito bom. Temos, sim, convidadas especiais hoje aqui no nosso programa. Temos também um assunto tremendamente relevante e está, sabe aonde? No seu celular, porque a Bíblia hoje aqui, eu vou usar a Bíblia no meu celular. Pega o seu celular, se você não tiver uma Bíblia em casa, pega o seu celular no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8. Diz o seguinte, olha: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu estou aqui com esse versículo, esse capítulo número 1 do livro de Atos. O livro de Atos, para muitos, é um livro de evangelização, de missões. O nosso programa hoje vai estar falando sobre missões. Você já ouviu falar sobre missões? Você já se sentiu impactado com a palavra missões? Fazer missões, ser missionário. Missões é você levar uma mensagem de boas novas. No nosso contexto cristão, missões é você levar, propagar o Evangelho de Jesus Cristo. É você levar as boas novas, impactar o mundo, impactar as cidades, impactar os bairros, impactar o continente, impactar a sua sociedade, a sua família. Isso é fazer missões, independente da língua, independente da raça, da cor. O missionário, ele tem que avançar, crendo que a palavra que ele está levando tem poder transformador. Sim, porque a Bíblia Sagrada, ela não é atual, ela é eterna. Nesse contexto aqui, ela é eterna, porque você vai levar uma mensagem para a eternidade. Você vai levar uma mensagem que transforme o caráter, que transforme a vida do indivíduo num todo. Então, nesse contexto hoje do nosso programa, eu costumo dizer no nosso programa que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atual, porque ela consegue falar sobre todos os assuntos, discutir sobre todos os assuntos. Mas hoje aqui, nesse programa especificamente que a gente vai falar sobre missões, o nosso contexto aqui pede para informar você e afirmar que a Bíblia, ela é eterna, ela deixa de ser atual. Essa palavra, quando ela é levada como boas novas, ela se torna uma palavra eterna, uma palavra que vai levar esse indivíduo do presente a um futuro eterno. Então, eu convido a você aqui a participar conosco. Fica com a gente aí. Se você tem uma chamada de Deus, se você se sentiu impactado alguma vez no culto missionário, se você sentiu alguma vez a necessidade de parar tudo, deixar de fazer o que está fazendo e assumir, fala: Deus, eu agora vou dedicar a minha vida a te servir, ao serviço do reino de Deus. Nessa passagem aqui de Atos, mostra que Jesus falou para os discípulos, falou assim: olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vão ser cheios do poder de Deus, vão ser impactados pelo meu poder para sair de onde estão e ir até o confim das terras. E aqui, no capítulo 1, o livro de Atos, ele
não acaba no capítulo 28. Ele vai deixar uma interrogação para que você e eu continue a história da igreja, para que você e eu possamos sair da nossa zona de conforto e continue fazendo o que os discípulos iniciaram, que é então a história da igreja, a história do cristianismo. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, é a missionária Valéria. Tudo bem, missionária Valéria? Tudo bem, missionária Simone. Para mim é uma honra a gente estar junto aqui nesse programa. E eu estava aqui ouvindo, né, você falar sobre o capítulo 1 de Atos, e realmente é um capítulo que nos impacta, né, nos dá aquele impacto para a gente estar fazendo a obra do Senhor. Então é um prazer muito grande a gente estar junto aqui. Eu quero agradecer com muito carinho mesmo essa oportunidade que você me concede. A missionária Valéria, ela é esposa do pastor Isaías, aqui muito conhecido na nossa cidade de Pindamonhangaba, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus no Ministério Rio de Janeiro. Ela também é mãe, ela é avó, ela é uma empreendedora também e também ela é conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Olha só, além de ser esposa de um pastor, ela é missionária. Ela também é mãe, avó e também está envolvida na nossa cidade, militando no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ou seja, ela tem várias atividades e não deixa de ser uma mulher que tem um espaço ainda para fazer missões, porque ela é uma missionária. Missionária Valéria, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta no segundo bloco e aí eu vou perguntar a você qual a motivação para fazer missões. Eu sei que você tem uma experiência aí de viagens missionárias, então a gente volta já já, fica com a gente se você tem curiosidade em saber como que funciona essas viagens missionárias, como fazer missões. Fica com a gente volta já já. Estamos de volta aí. E aí, você já se sentiu impactado em fazer missões? Quer saber como funciona uma viagem missionária? Missionária Valéria, qual a motivação? Você sendo mãe, avó, esposa, ainda teve tempo, ainda tem tempo para fazer missões? Conta pra gente aí. Com certeza. Para mim, missões é uma palavra assim muito forte, né? Porque a gente sente assim a responsabilidade de estar fazendo algo que não é de nós mesmos, né? Então, desde pequena eu sempre tive esse impacto, né, essa ansiedade assim de estar fazendo a obra missionária, não se preocupando somente comigo, com a minha salvação, com os meus propósitos, mas com das pessoas também. Então, isso para mim é muito importante. Igual você falou, tive algumas experiências missionárias e isso não atrapalha nada na minha vida secular, como esposa, como mãe, como esposa de pastor, que é diferente, né? Porque a gente cuida de casa, cuida da igreja, ajuda a cuidar das famílias, das pessoas carentes. Então, isso não atrapalha. Isso, para mim, aumenta o meu desejo de estar fazendo mais. A missionária Valéria, eu vi aí no seu currículo aí que você fez algumas viagens missionárias. Você foi para onde? Parece que você foi para Amazonas, não é isso? Então, em 98, foi a minha primeira viagem missionária, eu fui para a Argentina. Fui para El Soberbo, onde fui com alguns irmãos, né? E fomos visitar um pastor daqui de Pinda que estava lá. E esse pastor estava passando uma fase muito difícil no seu ministério, e muito distante de todo mundo. E aí nós juntamos, né, uma caravana e fomos para lá. Foi uma experiência muito boa, passamos alguns dias lá, ajudamos aquele pastor lá. Mas no ano de 2017 foi uma experiência assim extraordinária que marcou a minha vida, marcou a minha história. Foi quando eu recebi um convite pela UFECOM,
a União Feminina da Confraderde, que é a nossa convenção no Rio de Janeiro. E esse grupo de irmãs, este grupo de missionária, fizemos ali um ajuntamento para estar indo para o Amazonas. E lá no Amazonas foi uma experiência muito linda, porque a gente foi para uma região muito carente, né? Na cidade de Maués, ali no Amazonas. E dali a gente partiu para os ribeirinhos. Então ali eu tive uma experiência muito linda com Deus e com as pessoas, porque ali eu aprendi muito, sabe? Então eu fico assim maravilhada, porque foi tudo assim tão certinho, Deus preparou tudo, que a gente levamos não só a palavra de Deus, como também pudemos levar ali o dentista, né, da assistência para aquele povo carente, sabe? Levamos material de escolar para as crianças, pudemos arrecadar brinquedos para as crianças, roupa, calçado. E lá no Amazonas, a gente tem um barco da nossa convenção, conhecido como a Salvação para a Amazônia. E esse barco, a gente levou tudo aquilo ali, o negócio ficou muito pesado. E aí a gente teve que fazer umas visitas naquelas comunidades. E teve um dia que a gente voltando, já de tardezinha, aquele rio, né, que a gente estava navegando, começou um vento muito forte naquele momento. E aí as missionárias ficaram assim apavoradas, descemos para o porão ali, começamos a orar, pedir a misericórdia do Senhor. E realmente Deus deu um grande livramento naquele dia. Mas foi experiência assim que marcou a minha vida, sabe? Foram 10 dias, mas foram 10 dias que passaram no estalo e ficou marcado na história. Então, Deus preparou muito para a gente estar lá, e foi muito bom a gente estar lá com aquele povo. Valéria, a gente sabe que o Amazonas, toda essa região, tem a distância, né, para se chegar a informação para aquele povo, tanto secular como a questão espiritual, todas as áreas do povo do Amazonas, é tudo com muita dificuldade. E vocês romperam, né, todas essas dificuldades e chegaram até lá. Tudo isso, a motivação é levar a mensagem de Deus. O que motiva a você a fazer isso é algo que você foi alcançado por isso também, porque nós fomos alcançados por essa mensagem da cruz, por essa obra missionária. E por isso, então, nos motiva a fazer pelo outro, certo, sim ou não? E você percebeu que o pessoal lá, Valéria, você recebeu, que eles receberam essa mensagem, eles foram impactados por essa mensagem, eles foram agraciados pela mensagem do Evangelho? Eu percebi, inclusive nós fizemos um trabalho de evangelismo, né? E ali naquela noite, 23 pessoas adultas se renderam aos pés do Senhor Jesus ali. E logo mais no outro dia a gente fez um trabalho infantil, então agregou muitas crianças ali naquele centro comunitário daquela comunidade, e mais de 100 crianças se renderam ao Senhor, entre adolescentes, crianças. Então isso, eu posso dizer sim que o nosso trabalho não foi em vão. A gente não foi lá simplesmente para acudir eles ou socorrer eles numa necessidade física, né? Na falta do alimento, na falta de um recurso escolar, na falta de um recurso por exemplo, pessoal deles, não. Mas a gente foi lá levar o de mais precioso, que é a palavra, porque é o que eu sempre digo, quando a gente está bem com Deus, a gente vai bem em todas as coisas. Então, a carência lá não é só física, não é só material. A maior carência lá é espiritual. E lá, de todo mundo, eu acredito que você sabe, também você que está em casa, você sabe que o Amazonas é um estado que tem muita carência devido à quantidade de crianças, né? Porque lá é muita criança, as famílias lá eles têm assim uma facilidade, né, de ter um aumento na sua família, né? Então, lá é muita criança e a necessidade é muito grande, sabe? E o que me motiva isso? Eu tenho uma frase comigo assim, ó, se você quer ir para o céu, então tente levar alguém com você, porque o céu é muito bom. Ok. Isso é muito gratificante, você entender que a sua missão aqui na Terra, nós precisamos, né, Valéria, entender qual a missão
tem um salmo que diz assim, olha, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, né, por que eu estou aqui? Fizeram até um louvor com esse salmo. Então, você precisa descobrir o que te motiva a viver, de fato, né? Qual é a motivação sua de vida? E nós temos aqui como a motivação principal é fazer missões, é olhar para o outro e levar a mensagem das boas novas, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é importante você descobrir qual a sua missão aqui na Terra. O que você veio fazer aqui? Isso é muito importante. Fica conosco, a gente volta já já. E aí, você pensou já? Você já sabe por que você está aqui? Você sabe por que você nasceu? Para que você nasceu? Você tem influenciado o ambiente que você está? Você tem influenciado na sua família? Você tem sido um agente transformador? Você tem levado boas novas? Os seus lábios têm levado boas novas ao ponto de impactar o outro com a sua mensagem? Agora, eu te trago aqui a palavra de Deus. Essa sim. Olha, a palavra de Deus, ela está acima de toda a ciência, ela está em cima de de qualquer livro, porque ela não é simplesmente o livro, não. Ela é um livro inspirado por Deus e ela é uma mensagem que transforma a vida do ser humano. Então, o sistema, o governo, as profissões, elas informam, ela traz capacitação, elas colocam o ser humano em um estágio de aprendizado, torna-se um profissional naquela área, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, a teologia é a ciência, estuda tudo sobre Deus. Então, o livro sagrado, a palavra de Deus, ela é um livro transformador, é uma palavra transformadora, ela transforma, ela não informa, ela informa e transforma. Então, missões é isso, é você levar essa mensagem para impactar. Valéria, você fez missões fora daqui de Pindamonhangaba, você também já foi para outro país, né, que seja nosso país vizinho, que é a Argentina, foi em Manaus, que é uma viagem, é um sonho que eu tenho, é até fazer essa viagem missionária em Manaus. Acho que muitos gostariam de estar onde você esteve, né, a qualquer dia. Então, vem cá. E agora, Araritama, é onde a sua igreja está, num bairro de Pindamonhangaba, um bairro que é um campo missionário ali. Você tem planos de ação, porque a Bíblia fala assim, olha, ficar em Jerusalém e depois Samaria e confim das terras. Então, sua Jerusalém é um campo missionário. Então, qual o plano de ação que você tem, a sua igreja tem, para alcançar ali o Araritama? Sim, realmente, né? Temos ali Jerusalém, Samaria e tal. A primeira missão do Araritama começa na minha casa, tá? Então, a minha casa já é um campo missionário. Então, a gente tem procurado trabalhar sobre a vida dos filhos, né, a comunhão, a união e a fé dentro do nosso lar. E ali, depois do nosso lar, a gente já está na nossa igreja, que está ali no Araritama, né, na rua José Inácio 27, né? Todos estão convidados para estar lá com a gente nos nossos trabalhos. Então, ali no Araritama já temos 21 anos de obra missionária no bairro do Araritama. E ali a gente tem procurado fazer o melhor para o nosso bairro, né? Acudindo as famílias, atendendo as famílias, ajudando na parte espiritual, na parte também material, no que a gente pode ajudar. Então, Deus tem honrado o nosso trabalho no Araritama e o nosso projeto é continuar até Jesus vir, você entendeu? Então, o que acontece? A nossa igreja, alguém pode olhar para ela e falar, nossa, mas que igreja grande, né? Só que não adianta, igual a gente fala, não adianta a gente ter uma igreja como um prédio grande, sendo que lá dentro
fique vazio. Então, o nosso projeto é que a alma se renda a Jesus. É o que está escrito lá em Atos também, quando a gente recebe aquela palavra, né, sobre a igreja, sobre o crescimento da igreja. O que o apóstolo está dizendo ali? Que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, esse é o nosso projeto. Nós oramos, pedimos, trabalhamos, fazendo a nossa parte, mas quem vai acrescentar à igreja aqueles que hão de se salvar, que hão de ter um encontro com o Senhor, que irão mudar a sua vida, é o próprio Espírito Santo, que é o maior missionário. Então, no Araretama, nós estamos lá trabalhando, como não só no Araretama, como aqui em Pinda, né? Agora no Conselho da Mulher, eu acredito que Deus colocou a gente ali. A gente não foi correndo atrás de nenhum projeto, mas o Senhor trouxe o projeto na nossa mão, porque Deus tem o seu propósito. Então, eu louvo a Deus por ser participante, por ser moradora do bairro, por estar ali, né, para ser uma atendente para a população na parte que eles precisarem. Então, Simone, é muito bom. Eu louvo a Deus por ser uma moradora de lá e ter esse projeto na minha vida. E você sabe o que é interessante? Igual eu falei esse dia numa igreja que eu fui, pela misericórdia de Deus, fui lá ministrar a palavra para o grupo de senhoras, e eu falei que você sair do seu bairro, sair da sua cidade, para você fazer missões fora, é fácil, até não é que é difícil não, mas você fazer missões onde você mora, aonde você vive, aonde você convive, aonde você se reúne, sabe? Aonde as pessoas podem olhar para você e ver Cristo na sua vida, ver a diferença na sua vida, e é aí que está o X da questão. E eu louvo a Deus porque, pela misericórdia do Senhor, nós somos referência ali no bairro que eu moro, tá bom? Então, por isso que eu expresso a minha alegria de falar isso, porque é uma realidade, tá bom? E, Valéria, a gente conhece, você também... A igreja de vocês, a Assembleia de Deus Ministério de Janeiro, também está levando, tem um trabalho na zona rural aqui em Pindamonhangaba, né? Na Tetequera, isso. Então, vocês também estão atendendo a zona rural. E a experiência da zona rural, como é que tem sido? Missões aqui na zona rural em Pindamonhangaba. Eu fico até emocionada de falar daquele povo, porque assim, faz 5 anos que eu estou junto com eles lá nesse bairro do Tetequera. Para quem não conhece, é sentido Ribeirão, e entra ali no Colmeia ali, pega uma estradinha de chão, ainda tem mais 6 a 7 quilômetros para frente de estrada de chão, mas ali naquela igreja eu aprendo muito com eles, sabe? Na humildade, na simplicidade, em ver eles querer Jesus. Então isso me traz essa alegria e ânimo para continuar. O que eu acho interessante ali também é que o que me motiva ali, sabe? É eu parar o carro assim e as pessoas virem e atravessar cercas para poder ir para o culto, para poder ir para a igreja, atravessar meio né, assim, de campo para estar indo para a igreja. Então isso me motiva muito e a gente continua esse trabalho lá para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Olha, estamos no final do nosso programa. Missionária Valéria, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Missões aí, um exemplo de vida que nós temos, tanto na zona rural, como no bairro, na comunidade que está inserido. Fazer missões é isso. Fazer missões é você falar das mensagens das boas novas, falar de Jesus Cristo e principalmente, que foi dito aqui pela missionária Valéria, não adianta você falar, você tem que viver. Porque se nós apresentamos Cristo, se somos discípulos de Cristo, nós temos que testemunhar, porque Cristo, assim, era santo, tentava se chegar às pessoas da maneira simples, mas porém, com um caráter forjado, com algo que sempre ele não tinha com que se envergonhar. Missões é ir, missões também é contribuir, missões também é orar. Então, você pode orar pelos missionários, você pode ir até os campos missionários e você pode também contribuir. Verdade. Zona rural, ribeirinhos, Amazonas, África, Índia, Japão, Coreia, todos os lugares precisam de ajuda missionária e precisa da sua ajuda. Eu agradeço a Deus pela sua vida, eu profetizo que você possa ter uma vida impactada por missões e eu também profetizo que você possa ser um grande mensageiro de boas novas.
Você precisa descobrir para que você veio aqui nessa terra. Precisa descobrir a sua missão. Deus abençoe. Fique com Deus.